Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 61. Função vital das leis de Deus. O Decálogo. Conhecimento da culpa. O conhecimento que Deus não queria que nossos primeiros pais tivessem era o conhecimento da culpa. E quando acolheram as asserções de Satanás, que eram falsas, foram introduzidas em nosso mundo a desobediência e a transgressão. Esta desobediência à expressa ordem de Deus, esta crença na mentira de Satanás, abriu sobre o mundo as comportas da desgraça. A natureza enfraqueceu-se. A transgressão da lei de Deus trouxe miséria e morte em sua esteira. Em virtude da desobediência, perverteram-se as faculdades do homem, tomando o egoísmo o lugar do amor. Sua natureza ficou tão enfraquecida que lhe era impossível resistir ao poder do mal. E o tentador viu satisfeito seu intento de impedir o plano divino na criação do homem e de encher a terra de miséria e de desolação. Os homens haviam escolhido um governador que os encadeava a seu carro como cativos. A lei de Deus compreendida facilmente. Não há mistério na lei de Deus. O mais débil intelecto pode apreender essas regras para regular a vida e formar um caráter à semelhança do modelo divino. Se os filhos dos homens, na melhor de sua capacidade, obedecessem a essa lei, eles obteriam força de intelecto e poder de discernimento para compreender ainda mais dos propósitos e planos de Deus. E esse progresso não só pode ser continuado na vida presente, mas pode prosseguir através dos séculos eternos. Maravilhosa em sua simplicidade. Quão maravilhosa em sua simplicidade, sua compreensividade e perfeição é a lei de Jeová. Nos propósitos e tratos de Deus, há mistérios que a mente finita é incapaz de compreender. E é porque não podemos penetrar os segredos da sabedoria e poder infinitos que somos tomados de reverência pelo Altíssimo. Perfeita harmonia entre lei e evangelho. A perfeita harmonia entre a lei de Deus e o evangelho de Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um, diz o grande mestre. O evangelho de Cristo são as boas novas da graça ou favor, pelas quais pode o homem ser livre da condenação do pecado e habilitado a prestar obediência à lei de Deus. O evangelho aponta para o código moral como a regra da vida. Essa lei, por suas reivindicações de obediência inalterável, está continuamente encaminhando o pecador para o evangelho do perdão e da paz. Diz o grande apóstolo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. E mais, ele declara que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, verso 12. Ordenando o supremo amor a Deus e igual amor aos semelhantes, é indispensável tanto a glória de Deus como a felicidade humana. Completa regra de vida. Deus deu ao homem uma completa regra de vida em sua lei. Obedecida, ele viverá por ela, pelos méritos de Cristo. Transgredida, tem poder para condenar. A lei dirige os homens a Cristo, e Cristo os encaminha de volta à lei. Ampla em suas reivindicações. A lei de Deus, como apresentada nas Escrituras, é ampla em suas reivindicações. Cada princípio é santo, justo e bom. A lei põe os homens sob obrigação a Deus, alcança os pensamentos e sentimentos e produzirá a convicção do pecado em todo aquele que esteja convicto de ter transgredido suas reivindicações. Se a lei se referisse somente à conduta externa, os homens não seriam culpados de seus maus pensamentos, desejos e planos. Mas a lei requer que a própria alma seja pura, a fim de que os pensamentos e sentimentos estejam de acordo com a norma de amor e justiça. Só o homem desobediente. Só o homem é desobediente às leis de Jeová. Quando o Senhor ordena que a natureza dê testemunho das coisas que ele fez, instantaneamente elas dão testemunho da glória de Deus. De todos se exige a conformidade com a lei de Deus.
Cristo veio para dar exemplo da perfeita conformidade com a lei de Deus, requerida de todos, desde Adão, o primeiro homem, até o último homem que viver na terra. Ele declarou que sua missão não era destruir a lei, mas cumpri-la em perfeita e integral obediência. Desta maneira, ele engrandeceu a lei e a fez gloriosa. Em sua vida revelou ele sua natureza espiritual. À vista dos seres celestiais, dos mundos não caídos e de um mundo desobediente, ingrato e profano, ele cumpriu os vastos princípios da lei. Ele veio para demonstrar que a humanidade, unida à divindade por viva fé, pode guardar todos os mandamentos de Deus. Ele veio para tornar claro o imutável caráter da lei, para declarar que a desobediência e a transgressão jamais pode ser galardoada com a vida eterna. Veio para a humanidade como homem, para que a humanidade pudesse tocar a humanidade, enquanto a divindade se mantivesse no trono de Deus. Mas de modo algum veio ele para atenuar a obrigação dos homens de ser perfeitamente obedientes. Ele não destruiu a validez das Escrituras do Antigo Testamento, cumpriu aquilo que foi predito pelo próprio Deus. Veio não para libertar o homem dessa lei, mas para abrir caminho pelo qual ele pudesse obedecer a essa lei e ensinar outros a fazerem o mesmo. Deus não anula sua lei. O Senhor não salva pecadores abrogando sua lei, que é o fundamento de seu governo no céu e na terra. Deus é juiz, guarda da justiça. A transgressão de sua lei, uma única vez que seja, no menor particular, é pecado. Deus não pode desobrigar da lei, não pode anular o menor de seus itens, a fim de perdoar o pecado. A justiça, a excelência moral da lei tem de ser mantida e justificada perante o universo celeste. E essa santa lei não pôde ser mantida a qualquer preço menor que a morte do Filho de Deus. As leis de Deus não foram por ele anuladas. Deus não anula suas leis. Ele não age contrariamente às mesmas, não desfaz a obra do pecado, mas ele transforma. Mediante sua graça, a maldição resulta em bênçãos. A lei de Deus no mundo físico. Leis que dimanam do amor. As leis de Deus têm seu fundamento na mais imutável retidão e são estruturadas de modo que promovem a felicidade dos que as observam. As leis a que todo instrumento humano deve obedecer dimanam do coração de amor infinito. Lei do serviço. Os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço, o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. Lei de que ninguém vive para si. Sob a direção de Deus, devia Adão ocupar o lugar de cabeça da família terrestre para manter os princípios da família celestial. Isto haveria trazido paz e felicidade. Mas Satanás estava decidido a opor-se à lei de que ninguém vive para si. Romanos 14, 7. Desejava viver para o próprio eu, buscava tornar-se o centro de influência. Fora isto que suscitara a rebelião no céu, e foi a aceitação por parte do homem do mesmo princípio o que trouxe o pecado à terra. Quando Adão pecou, o homem ficou separado do centro prescrito pelo céu. Um demônio tornou-se o poder central no mundo. Onde devia estar o trono de Deus, colocou Satanás o seu trono. O mundo depunha sua homenagem com a oferta voluntária aos pés do inimigo. Ensinar as crianças a obedecerem às leis da natureza e da revelação. Vós que levais a sério o bem de vossos filhos, que desejaríeis vê-los sem gostos e apetites pervertidos, precisais insistir com perseverança em vossa maneira contrária aos sentimentos e práticas populares.
Se quereis vê-los preparados para serem úteis na terra e obterem a recompensa eterna no reino da glória, precisais ensiná-los a obedecer às leis de Deus, tanto as da natureza como as da revelação, em vez de seguir os costumes do mundo. Remédio para a delinquência juvenil. Tivessem pais e mães seguido a orientação dada por Cristo, não teríamos agora de ler e ouvir de pecados e crimes cometidos não só por adultos, mas mesmo por jovens e crianças. A má condição da sociedade existe porque os pais desprezaram essa instrução e negligenciaram o instruir e educar os filhos a respeitarem e honrarem os santos mandamentos de Deus. Mesmo mestres religiosos têm deixado de apresentar a santa norma pela qual é medido o caráter, porque deixaram de respeitar a cada um dos preceitos dados por Deus, os quais são santos, justos e bons. Homens têm tomado sobre si mesmos a responsabilidade de erigir uma norma em harmonia com suas próprias ideias, e a lei de Jeová foi desonrada. Por isso é que há tão grande e generalizada iniquidade. Por isso é que nossos dias se estão tornando semelhantes aos de Noé e Ló. Conexão entre a lei moral de Deus e as leis do mundo físico. Há uma íntima relação entre a lei moral e as leis que Deus estabeleceu no mundo físico. Se os homens fossem obedientes à lei de Deus, cumprindo na vida os princípios dos seus 10 preceitos, os princípios da justiça que eles ensinam seriam uma salvaguarda contra hábitos errôneos. Mas, como pela condescendência com o apetite pervertido eles declinaram da virtude, tornaram-se assim enfraquecidos pelas suas práticas imorais e sua violação das leis físicas. O sofrimento e angústia que vemos por toda parte, a deformidade, decrepitude, doença e imbecilidade que agora inundam o mundo, tornam-no um hospital, em comparação com o que podia ser, mesmo agora, se fossem obedecidas à lei moral de Deus e à lei que Ele implantou em nosso ser. Por sua persistente violação destas leis, o homem muito agravou os males resultantes da transgressão no Éden. Lei da administração divina. O cristão deve representar um benefício aos outros. Assim, ele mesmo será beneficiado. Quem dá a beber será descedentado. Provérbios 11, 25. Esta é a lei da administração divina, lei pela qual é propósito de Deus que as torrentes de beneficência sejam mantidas, quais águas do grande abismo, em constante circulação, retornando perpetuamente à sua fonte. No cumprimento desta lei reside o poder das missões cristãs. As leis que governam nosso ser físico. Na providência de Deus, as leis que governam nosso ser físico, com as penalidades por sua violação, foram feitas tão claras que os seres inteligentes as compreendem, e todos estão na soleníssima obrigação de estudar esse assunto e viver em harmonia com a lei natural. Têm de ser agitados os princípios da saúde e incitado profundamente o espírito público para fazerem investigação. Os corretos hábitos físicos promovem a superioridade mental. A capacidade intelectual, a vitalidade orgânica e a longevidade dependem de leis imutáveis. O homem da natureza não intervirá para preservar os homens das consequências de transgredir as exigências da natureza. Aquele que se esforça pelo domínio deve ser temperante em todas as coisas. A clareza mental de Daniel, sua firmeza de propósito, a capacidade de adquirir conhecimentos e resistir à tentação eram em alto grau devidas à simplicidade de seu regime dietético, aliada à sua vida de oração. Colhendo e semeando. Nas leis de Deus em a natureza, o efeito segue à causa com certeza infalível. A colheita testificará do que foi a sementeira. O obreiro negligente é condenado por sua obra. A cega dá testemunho contra ele. Assim é nas coisas espirituais. A fidelidade de cada obreiro é medida pelo resultado do trabalho. O caráter de sua obra, quer diligente, quer lerdo, é revelado pela messe. Assim é decidido seu destino para a eternidade.
Alguns acreditam apenas naquilo que entendem. Há homens que orgulhosamente se gabam de acreditar apenas naquilo que conseguem entender. Mas a insensatez de sua jactanciosa sabedoria é visível a toda pessoa refletida. Há mistérios na vida humana e nas manifestações do poder divino nas obras da natureza. Mistérios esses que a mais profunda filosofia, a mais ampla pesquisa, são impotentes para explicar. Outras leis. Lei da ação obediente. A ação dá poder. Uma completa harmonia impregna o universo de Deus. Todos os seres celestiais estão em constante atividade. E o Senhor Jesus, em sua obra vitalícia, deu a todos um exemplo. Ele andou fazendo o bem. Deus estabeleceu a lei da ação obediente. Silenciosa, mas incessantemente, os objetivos de sua criação fazem a obra que lhes é designada. O oceano está em constante movimento. A relva nascente que hoje existe e amanhã é lançada no fogo cumpre sua tarefa, revestindo de beleza os campos. As folhas são agitadas em movimento e, todavia, mão alguma é vista a tocá-las. O sol, a lua e as estrelas são úteis e esplêndidos no cumprimento de sua missão. Domínio universal da lei. Para aquele que assim aprende a interpretar seus ensinos, toda a natureza se ilumina. O mundo é um compêndio e a vida uma escola. A unidade do homem com a natureza e com Deus, o domínio universal da lei, os resultados da transgressão, não podem deixar de impressionar o espírito e moldar o caráter. Transgredir as leis da natureza é transgredir as leis de Deus. A contínua transgressão das leis naturais é transgressão contínua da lei de Deus. Tivessem os homens sido sempre obedientes à lei dos 10 mandamentos, procurando viver os princípios desses preceitos, a praga de doenças que agora inunda o mundo não existiria. Transgressão traz sofrimento mental e físico. Contra cada uma das transgressões das leis da vida, a natureza pronuncia seu protesto. Ela tolera o abuso enquanto pode, mas afinal vem a retribuição, e sofrem as faculdades mentais assim como as físicas. Tampouco a punição recai sobre o transgressor tão somente. Os efeitos de sua condescendência vêem-se na prole, e assim o mal passa de uma geração para outra. Muitos se queixam da providência quando os amigos sofrem ou são removidos pela morte. Mas não é disposição de Deus que homens e mulheres levassem vida de sofrimento e morressem prematuramente, deixando sua obra inacabada. Deus queria que vivêssemos a medida completa de nossos dias, com todos os órgãos sadios, efetuando a obra que lhes é designada. É injusto atribuir-lhe um resultado que, em muitos casos, é devido à transgressão da lei natural por parte do próprio indivíduo. Resposta ao deísmo. Muitos ensinam que a matéria possui força vital, que certas propriedades são comunicadas à matéria, e então fica ela a agir por meio de sua própria energia inerente, e que as operações da natureza são dirigidas de acordo com leis fixas, nas quais o próprio Deus não pode interferir. Isto é ciência falsa e não é apoiado pela palavra de Deus. A natureza é serva de seu Criador. Deus não anula suas leis nem age contrariamente a elas, mas está continuamente a empregá-las como seus instrumentos. A natureza testifica de uma inteligência, de uma presença, de uma energia ativa que opera em suas leis e por meio das mesmas leis. Há na natureza a operação contínua do Pai e do Filho. Cristo diz: "Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." João capítulo 5, verso 17. A obediência traz felicidade. Aprendendo elas, as estudantes, assim as lições que há em todas as coisas criadas e em todas as experiências da vida, mostrai que as mesmas leis que dirigem as coisas na natureza e os fatos da vida são as que nos governam, que foram dadas para o nosso bem e que unicamente na obediência às mesmas podemos encontrar a verdadeira felicidade e êxito.
Vastidão dos princípios da lei. Em seus ensinos, Cristo mostrou de quão vasto alcance são os princípios da lei pronunciada do Sinai. Fez ele uma aplicação viva dessa lei, cujos princípios permanecem para sempre a grande norma de justiça, norma pela qual todos serão julgados naquele grande dia em que se assentar o juízo e os livros forem abertos. Veio ele para cumprir toda a justiça, e como cabeça da humanidade mostrar ao homem que ele pode fazer a mesma obra, satisfazendo todas as especificações dos reclamos de Deus. Pela medida da graça que ele concede ao instrumento humano, ninguém precisa perder o céu. A perfeição de caráter é alcançável por todo aquele que nela se empenha. Isto é a própria base do novo concerto evangélico. A lei de Jeová é a árvore, o evangelho são as perfumosas flores e os frutos que ela produz. O mais alto senso de liberdade. Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa. Sob a influência do Espírito de Deus, o homem é deixado livre para escolher a quem há de servir. Na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há um mais alto senso de liberdade. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Na verdade, não possuímos poder para livrar-nos do poder de Satanás, mas quando desejamos ser libertos do pecado e em nossa grande necessidade clamamos por um poder fora de nós e a nós superior, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedecem aos ditames da vontade no cumprir o querer de Deus.